Há alguns anos, a imigração brasileira se reconfigurou. Após receber colônias inteiras na época do descobrimento, refugiados das grandes guerras e investidores de países em crises, hoje o Brasil recebe uma população que vê em nosso país uma oportunidade de sair da miséria, viver com dignidade, ter novas oportunidades. Vamos conversar com Murilo da Cruz, professor de Geografia, sobre esse novo perfil dos imigrantes no Brasil. Bom, Murilo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente tem percebido que não só no Brasil, mas também no mundo todo, o tema da imigração, ele está na pauta. Isso é um fenômeno novo? Sempre existiu? Ou há algo novo nisso para que esse assunto volte a ser tão debatido? As imigrações são muito antigas, né? Até, pelo que se sabe, o ser humano surgiu na África, né? Há milhares de anos atrás e a partir daí ele povoou o mundo todo, né? Então, desde esse momento já tinha imigração. Mas assim, e aí tem outros eventos importantes também, como por exemplo, durante a expansão marítima, não é? E depois a colonização da América. Então o Brasil e os Estados Unidos, tem que lembrar que são países formados por imigrantes, né? Até o começo do século XX, a questão é assim, existia, era constante, era importante, mas... Era incentivado em muitos casos. Inclusive incentivado, muito incentivado, tanto no Brasil, nos Estados Unidos também foi muito incentivado e tal. Mas ela era um pouco limitada por alguns fatores, como, por exemplo, os meios de transporte, era tudo mais demorado, os meios de comunicação também, né? Então, para a pessoa ter uma noção de para onde ir, como arrumar um emprego, tudo isso era mais complicado. Então, o que mudou de uns tempos para cá, principalmente aí da década de 80, 90 para cá, foi que o processo de globalização ele começou a incentivar mais as migrações internacionais. E em dois sentidos, né? Por um lado, ele facilitou, por causa do desenvolvimento dos transportes, comunicações. E aí, só para detalhar um pouco essa ideia, né? Desenvolvimento dos transportes, quer dizer, não é só que eles ficaram mais rápidos, eles ficaram mais baratos, eles ficaram mais acessíveis, né? Então, passou a ser mais fácil um sujeito sair, sei lá, do interior da África, por exemplo, e conseguir chegar até a Europa. Ou o sujeito conseguir sair da Bolívia e chegar até o Brasil, né? Pela facilidade, pelo preço mais baixo e tudo mais. Então, por um lado, tem isso daí. Os meios de transporte melhoraram e passaram a facilitar esse deslocamento. Além disso, os meios de comunicação também ajudaram, porque daí o cara começa a se formar lá uma colônia, né, um grupo de brasileiros que mora em Nova York. E aí, se você, pelo Facebook, se você conhece um cara que está nesse grupo, daqui do Brasil você já consegue arrumar um esquema. Já chega lá com lugar para morar. Já chega com lugar para morar, emprego, né? Tem uma série de facilidades. E tudo inclusive isso daí... da língua, né? Tem muitas pessoas que vão para países e praticamente só ficam ali na colônia, nem aprendem o idioma. Verdade, se formam ali. Não, tanto é que hoje nos Estados Unidos o espanhol é falado, quer dizer, é a segunda língua do país, né? E é uma língua cada vez mais importante, né? A ponto de ter uma tendência de se tornar realmente uma segunda língua. Já é ensinado em muitas escolas, né? Porque os Estados Unidos está se tornando um país bilíngue por causa do espanhol, né? Mas, além do desenvolvimento, tanto dos transportes como das comunicações, também a globalização ela incentivou as migrações, ela começou a tornar, às vezes, as migrações mais desejáveis e até mais necessárias, né? Porque esse processo ele começou a transformar culturas locais e economias locais, tirando, às vezes, a possibilidade que o cara tinha de ficar no lugar onde ele vivia, não é? Então, se o sujeito, vamos pensar assim, um caso extremo, não é? O sujeito morava lá na Amazônia, como ribeirinho ou como indígena e tudo mais, né? A gente sabe que já existiram ondas de modernização no interior do Brasil anteriores que já provocaram a saída de gente, a vinda dessas pessoas para o Sudeste, para as capitais do Nordeste e tal. Mas agora o processo está mais forte, está avançando cada vez mais,
Não é? Então estão construindo, por exemplo, a usina de Belo Monte. Não é? Isso gera um impacto gigante em toda a região ali. Não é? Um impacto ambiental, que a gente conhece e tudo mais, mas também um impacto social, econômico, vai muita gente nova para lá, né? Então, aquelas relações sociais que existiam ali, que às vezes mantinham o sujeito na terra, vivendo da pesca, vivendo ali da extração de alguma coisa tal, elas passam a se deteriorar. E esse cara não tem mais essa rede de relações que segurava ele naquela região. E ele tem que migrar, né? Ele não tem mais a oportunidade de ficar ali e tem que ir embora para outro lugar. Na África acontece algo muito parecido também. Tem a questão dos conflitos, a gente daqui a pouco fala dos conflitos, mas o processo de modernização agrícola no interior da África, né, vem expulsando um monte de gente. Tribos que viviam ali de caça, que viviam de agricultura de subsistência, né, de repente fazendas começam a se formar, fazendas que pertencem a empresários estrangeiros, e aí o cara ou trabalha para a fazenda, né? E aí não é qualquer um que vai trabalhar, porque são fazendas mecanizadas, tal, não sei o quê. Ou então o cara acaba tendo que migrar. Então é um processo que vem se intensificando, tanto pela facilidade, como muitas vezes pela necessidade causada aí por esse processo de mudanças. Murilo, a gente tem visto recentemente na mídia a questão da imigração na Europa, né? Os barcos carregados de imigrantes, muitos afundam, tentando entrar nos países europeus e não tendo uma receptividade tão boa assim. Muitos desses países de onde vêm esses imigrantes foram antigas colônias europeias. Como é que você vê esse processo hoje na Europa? Então, a Europa, alguns países europeus já têm isso há mais tempo, né? Se a gente vê, por exemplo, a Inglaterra e a França, eles já têm uma imigração, principalmente de pessoas vindas de ex-colônias, muito forte há muito tempo. A gente vê isso aí na seleção de futebol da França, por exemplo, nessas polêmicas, né? O cara é francês, não é francês, né? Aquela coisa toda. E Londres, eu não fui para Londres, mas quem vai para Londres diz que Londres, o metrô de Londres, as ruas de Londres, parece que você está realmente num lugar que tem o mundo todo ali, né? Então já são centros de muita imigração. Agora, ultimamente, o que vem acontecendo é uma migração mais intensa de algumas regiões mais pobres da África, né, da região que a gente chama da África subsaariana, que é a África ao sul do Saara, que nos últimos anos, nos últimos 10 anos mais ou menos, teve uma série de problemas, tanto ambientais como de conflitos étnico-religiosos, né? A região ali, por exemplo, do Sahara, que é a região logo ao sul do Saara, onde fica ali o Mali, né, o Sudão, é uma região que vem passando por conflito há muito tempo. E esses conflitos, alguns deles até relacionados com questões ambientais, como, por exemplo, desertificação, né? Esses conflitos eles acabam deslocando as pessoas de regiões, às vezes, em que elas conseguiam manter uma subsistência não tão boa, mas conseguiam manter a subsistência ali, né, daquela vida tradicional que elas tinham, para outras regiões em que elas entram em conflito com a população que já estava nessas outras regiões, e aí acaba se criando a situação do refugiado, que é um sujeito que não estava migrando, ele estava se refugiando, ele estava fugindo de um problema muito sério, né? E não é que ele estava indo com uma perspectiva de melhoria de vida, para buscar um emprego em outro lugar, não, ele estava se refugiando. O problema é que o cara está se refugiando para um lugar que não tem onde ele ficar, né? Então, por isso que ele vai entrar em conflito com a população que já estava nessas outras regiões. Então, começa a ficar muito tempo morando em acampamentos para refugiados, organizados pela ONU, pela Cruz Vermelha, né? E outras organizações de amparo aí aos imigrantes, mas não tem o que o cara fazer ali. Então, o cara fica 1 ano, 2 anos, né? E a partir dali o cara começa a tentar conseguir uma possibilidade de uma migração definitiva, né? Porque para voltar para onde ele veio, não tem chance. Secou, né? Tem outros grupos outros grupos religiosos ou étnicos tomaram o lugar original, então não tem como ele voltar. Para ele se estabelecer no país ou na região que ele está, também ele não consegue, porque já tem gente ali
a economia não tem dinamismo para incorporar novos grupos, né? Então, o sujeito começa a tentar uma migração definitiva. E são essas pessoas que vêm chegando na Europa hoje, né? Ali na Itália, principalmente, que é mais fácil, né? Itália, Espanha e tal, nessas embarcações. É claro que isso, para os europeus, eu entendo que eles vejam com medo, né? E com medo, principalmente, de descaracterizar a cultura os países deles e tudo mais. No entanto, a gente sabe que eles precisam de imigrantes, né? A Europa, por exemplo, a Itália e a Espanha, que são dois países assim com mais problemas disso daí, os caras têm, assim, em média, cada casal tem 1,2 filhos. Quer dizer, a população está diminuindo. Porque se cada casal tem menos de 2 filhos, o casal vai morrer um dia, não vai ter deixado no lugar nem 2 pessoas. Então, a população vai diminuir. Então, essa população precisa de imigrantes. É claro que esses imigrantes que estão vindo da África, a maioria deles não tem preparo para ingressar no mercado profissional, no mercado de trabalho europeu, como os europeus gostariam, né? Trazem heranças religiosas e étnicas que os europeus também não gostariam. Não estão interessados, né? Assim. Não estão interessados, né? Mas em termos econômicos, isso é necessário, né? Então é isso, quer dizer, é uma leva de pessoas que estão fugindo mesmo de situações muito sérias, né? Tanto ambientais como de conflito e econômicas e tal, e estão indo para um continente que tem uma grande resistência a receber essa população. Isso é um caso clássico de imigração do México para os Estados Unidos, né? Eu vi um documentário recentemente, acho que se chama Quem Matou Diane... Quem era Diane Cristal, algo assim. É um cadáver que eles encontram no deserto, atravessou a fronteira. E aí aquele ator Gael Garcia Bernal, ele que produziu esse documentário, eles vão tentar descobrir de quem é esse cadáver. Tem uma tatuagem, Diane Cristal, que era o nome da filha do cara, então eles chegam até Honduras. Então, hoje o México também não necessariamente são mexicanos que estão cruzando, né? Eles usam o México como passagem, eles sobem nos trens, atravessam o país nos trens, descem. E o documentário discute exatamente isso que você está falando. Existe uma necessidade. Os Estados Unidos, na verdade, precisam dessa mão de obra barata. Elas alimentam o tipo de economia que tem lá, dinâmica, né, econômica. Mas, por outro lado, existe também um combate a essa imigração. É uma coisa meio esquizofrênica isso. Então, eu acho que é porque a sociedade nunca é unitária no sentido de ter os mesmos interesses, né? Então, o que eu quero para o meu país ou para a sociedade que eu moro não necessariamente é o mesmo que você quer. A compreensão que eu tenho não necessariamente é o mesmo que você tem, né? Então, para muitos americanos brancos que se consideram os fundadores do país, que se consideram descendentes dos fundadores do país, aquela coisa toda. Os pais da né? nação. Os pais da nação, aquele negócio. O mais importante é manter um país como eles aprenderam que tem que ser, né? Em termos raciais, em termos religiosos. Né? Então, um país protestante e branco. É isso. Né? Que eles acham que é isso que seria o principal para eles manter. No entanto, por outro lado, a gente sabe que esses imigrantes todos que vão do México ou da América Central como um todo... aliás, só um parênteses aqui, né? Eu tenho um amigo que fez isso. Ele viveu um tempo nos Estados Unidos, aquela imigração clássica, né? Ilegal clássica, né? O cara foi para lá como turista, com visto de turista, então ele podia ficar 6 meses lá, né? Mas ele foi ficando, então virou ilegal. Virou ilegal. Só que ele teve que vir para o Brasil. Aí, quando ele veio para o Brasil, ele teve que entregar o passaporte dele, né? Enfim, para vir para cá. E aí foi identificado, olha, você ficou aqui ilegalmente e tal, aí você fica com uma proibição de conseguir visto aí por uns 5 anos, uma coisa assim, tipo uma multa, né? Um castigo aí. Você entra numa lista negra, exatamente. Aí, mas ele tinha que voltar, tinha família, ela já tinha feito família lá, tem uma empresinha, entendeu? De colocação de piso, não sei o que e tal. Aí ele fez esse caminho, ele foi para o México, e do México ele atravessou a fronteira
Um coiote, exatamente, Existe um negócio, né? Existe um negócio aí, e não é barato. Você paga milhares de dólares aí para alguém te levar. E é sempre assim, são grupos grandes, né? Então, são 20, 30 pessoas que são levadas em vans, em micro-ônibus, né? E ficam, às vezes, um tempo no deserto para esperar a fiscalização passar, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, se esse pessoal vai para lá, né, é porque tem mercado, entende? É porque tem gente que contrata, né? Então, eu conheço várias pessoas que estão lá ou que já foram para lá, ficaram um tempo nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, e que foram contratados ilegalmente por americanos, né? Porque isso também é ilegal. Você contratar um imigrante ilegal é ilegal, né? Mas as pessoas contratam. E às vezes não é só porque é mais barato. Às vezes é porque você quer a pessoa, porque a pessoa é boa, uma boa babá, é carinhosa, é de confiança, né? Então, isso acontece. Então, quer dizer, a própria sociedade americana, como sociedade, tem essa esquizofrenia mesmo, né? Assim como a europeia. Um tempo atrás, eu não lembro se foi na Dinamarca ou na Noruega, acho que na Dinamarca, que alguns ministros tiveram que entregar o cargo porque teve denúncia de que eles contratavam imigrantes ilegais para trabalhar nas casas deles, né? Então, quer dizer, o governo tinha uma política de restringir a imigração e eles contratavam. E eles se beneficiavam, assim, na sua vida privada, acabavam fazendo isso daí, entendeu? Muito bem, nós estamos conversando sobre imigração com Murilo Cruz, ele é geógrafo. Vamos para o intervalo e voltamos a seguir.